Todas as organizações que participaram deste evento, que tornaram possível esse evento, a Associação de Docentes da Universidade Federal do Ceará, o Sindiúva, o MST, o Movimento Brasil Popular e todos os demais que se somaram a esta iniciativa, como o Comitê Cearense de Solidariedade ao Povo Palestino. Eu quero começar minha exposição, que eu vou prometer que vai ser curta e eu vou descumprir a minha promessa. Eu quero começar minha intervenção de um jeito um pouco diferente. Eu não vou falar da dor do povo palestino. Eu não vou falar do genocídio em curso na faixa de Gaza. Eu não vou falar das crianças e mulheres que são assassinadas a centenas diariamente desde outubro. Eu vou começar minha exposição falando da valentia do povo palestino. De um povo que se ergue para lutar contra um dos exércitos mais poderosos da terra. Um povo que há décadas está submetido às piores condições de luta da história, mas que jamais abaixou a cabeça, jamais abaixou a guarda, e que se ergueu novamente para enfrentar o Estado colonial e racista de Israel. Eu não vou aqui utilizar uma conjunção adversativa que está em moda, que diz mais ou menos assim: Israel está cometendo crimes de genocídio, mas o Hamas, puxa vida. Eu não vou usar essa conjunção adversativa. Não existe mais nem meio mais. E eu vou tomar as palavras do embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça para expor o meu ponto de vista. O embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça, para surpresa de muitos analistas, lembrou àquela instância judicial uma resolução fundamental na história das Nações Unidas. É a resolução 3103 de 1973. E o que dizia essa resolução, recordada pelo embaixador chinês? Que os povos colonizados têm o direito de recorrer a todas as formas de luta contra um Estado colonial, incluindo a insurgência e a luta armada. Continuou o embaixador chinês. Eventualmente, na ação do dia 7 de outubro, e isso deve ser apurado por uma investigação independente, porque até hoje o que nós temos são as informações exclusivamente do regime sionista. Eventualmente, no dia 7 de outubro, o Hamas cometeu exageros, violações dos direitos humanos e até mesmo crimes de guerra. Isso deve ser apurado, devidamente processado e, se for o caso, condenado nas instâncias correspondentes. Mas, enfatizou o embaixador chinês, não é possível qualificar como terrorista a ação do Hamas porque ela está protegida pelo direito internacional, o direito dos povos colonizados de reagir através da insurgência e da luta armada. Portanto, não cabe a conjunção adversativa. Nós temos que compreender o que aconteceu no dia 7 de outubro, não como um ataque, mas como uma contraofensiva. Como uma ação que responde a décadas da mais brutal opressão. E nas ações que os povos adotam em seu direito à insurgência contra os estados coloniais, muitas vezes os povos exageram. Isso não é próprio só do Hamas. Todos aqui que conhecem a história das lutas populares
haverão de se lembrar que quando o Exército Vermelho chegou em Berlim, havia sangue nos olhos dos soldados do Exército Vermelho, e houve um horror naquele momento que a direção soviética teve que controlar com a mais firme determinação. Houve um surto de estupros contra as mulheres alemãs. Brutal, inaceitável. Soldados soviéticos foram fuzilados sem corte marcial por esses crimes. Mas os povos, depois de sofrerem brutais opressões, como era o caso do povo soviético, porque cada um daqueles soldados tinha tido mãe, irmã, primas, maltratadas, estupradas, assassinadas pelo exército nazista. O Exército Vermelho, quando chega a Berlim, tinha sangue nos olhos. E foi difícil o seu comando conter aquela situação. Obviamente que devemos condenar o que lá aconteceu, e foi duramente condenado o que lá aconteceu, mas isso não retira um único brilho do que representou a vitória do Exército Vermelho sobre o nazismo. Recorro a esse exemplo para dizer com clareza que nós devemos compreender o 7 de outubro como a terceira intifada, como a nova etapa de rebelião do povo palestino contra o Estado colonial e racista de Israel. Essa terceira intifada deve nos servir de exemplo, de inspiração, porque um povo que luta nessas difíceis condições é um povo digno da mais irrestrita e incondicional solidariedade. A luta do povo palestino se junta às outras grandes epopeias de libertação que a humanidade conhece. Se junta à luta do heróico povo do Vietnã, se junta à luta do povo argelino, se junta à luta dos povos de Angola e Moçambique contra a colonização portuguesa, se junta a todos os povos que tiveram a coragem e as condições de se rebelarem contra o colonialismo e o sistema imperialista. A questão palestina é hoje a grande questão da nossa época. É uma demarcadora, é um recorte fundamental. Como no passado foi a luta contra o nazifascismo nos anos 30 e 40, ou a solidariedade ao povo vietnamita contra a colonização francesa e a ocupação norte-americana, ou a solidariedade à Revolução Cubana. A questão palestina, que é o que nos traz a essa sala lotada nessa noite de 13 de março, quando também se celebra 60 anos do discurso de João Goulart, no comício pelas reformas de base. Essa questão palestina, ela é decisiva para o destino da humanidade e da luta anti-imperialista. Muitos analistas, estudiosos, muitas lideranças, resolvem dizer que essa situação é complicada, para com isso se eximir de ter uma posição clara a respeito. É complicada a situação da Palestina, temos que analisar melhor, temos que discutir mais profundamente. Me procure amanhã. Muitos tratam dessa forma. Eu quero dizer com toda clareza que a situação na Palestina é absolutamente simples e linear. É a mais simples de todas as situações. É a luta, o confronto entre um Estado colonial é a luta, o confronto entre um Estado colonial e um povo colonizado. Pode haver alguma hesitação sobre qual é o lado certo da história em uma situação desse tipo?
Evidentemente que não. É uma situação transparente, é uma situação clara, é uma situação absoluta, na qual não pode haver, especialmente para homens e mulheres de esquerda, qualquer hesitação. É uma daquelas situações onde até a hesitação já é traição. Tampouco ali há uma guerra religiosa ou uma guerra entre povos. Estes são outros dois argumentos falaciosos. Não há nenhuma disputa entre a religião judaica e o islamismo, como alguns tentam fazer crer. Muito menos uma luta entre judeus e... O que nós vivemos hoje na Palestina é a consequência natural de uma doutrina nascida no final do século XIX, que acabou encarnada no Estado de Israel, uma doutrina colonialista que só poderia nos trazer aonde nos trouxe, a uma situação na qual esse Estado colonial racista se transforma em um regime genocida. Para que nós possamos compreender melhor o que é esse regime sionista, nós precisamos entender sua doutrina, o sionismo. Dizem os sionistas: mas o sionismo é apenas o direito do povo judeu à autodeterminação. Não, o sionismo é a identidade do povo judeu. Outras falácias, outras mentiras. O sionismo é uma corrente política ideológica nascida no final do século XIX e que se integra à família das doutrinas nacionais chauvinistas e racistas tão próprias daquele período em que os estados capitalistas mais avançados vão se transformando em estados imperialistas e que necessitavam de narrativas, como se diz modernamente, para operar uma nova onda colonial a serviço da acumulação de capital das burguesias desses estados imperialistas. Doutrinas que estabelecessem a inferioridade de certos povos e a superioridade dos povos e raças que comandavam esses estados imperialistas. O sionismo enfrenta uma questão real. Essa questão real é o antissemitismo, a longeva perseguição aos judeus que havia atravessado séculos. Mas a resposta que o sionismo dá ao antissemitismo, ao racismo antijudaico, é a construção de um Estado racista. Não é um confronto e a superação da base do antissemitismo. Ao contrário, é a apropriação dos instrumentos do antissemitismo para construir, professora, um Estado de supremacia racial. E eles nunca esconderam isso. Por isso que eu indico, nesses 10 livros, o Estado Judeu de Theodor Herzl, porque ele é um autolibelo contra si próprio. Porque tudo o que eu estou falando aqui está nas páginas desse livro. Está nas páginas de O Estado Judeu. Os judeus, quando surge o sionismo, há muitos séculos já não eram mais uma nacionalidade. Os judeus foram expulsos da Palestina no ano 70 da nossa era, quando o Império Romano destrói Jerusalém. Houve uma certa resistência judaica que queria se estender até o ano 135, e depois os judeus concluiriam sua diáspora para outras regiões do mundo, especialmente para a Europa. 1800 anos antes do sionismo nascer como movimento. Nesses 1800 anos, os judeus se integraram às sociedades para as quais seus ancestrais tinham emigrado. Os judeus viraram franceses, italianos, alemães, poloneses, espanhóis, portugueses, brasileiros, norte-americanos, como ocorreu com outros povos que em certo momento da história perderam o seu território.
Os judeus se mantiveram em várias dessas sociedades como um grupo cultural e até religioso, como um grupo étnico, com certas referências culturais e religiosas, mas deixaram de ser uma nacionalidade. Quando Herzl propõe criar o Estado judeu, ele está falando de uma situação completamente diferente daquela vivida pelos povos coloniais que eram uma nacionalidade. É evidente que, se nós olharmos para o povo argelino, por exemplo, submetido à colonização francesa, o povo argelino ocupava permanentemente um território, partilhava de um mesmo idioma, mantinha todas as características de uma nacionalidade, mas era um povo submetido a um Estado estrangeiro e colonial, que era a França. Em situações desse tipo, há que se falar de luta pela libertação nacional, em luta anticolonial e no direito do povo argelino em constituir o seu próprio Estado. O mesmo se pode aplicar hoje em relação ao povo palestino. Mas os judeus não eram mais uma nacionalidade, eram um grupo étnico-cultural. E o que Herzl estava propondo não era, portanto, criar um Estado nacional, mas um Estado racial, um etno-estado, uma etnocracia. E esta é a resposta que o sionismo dá ao antissemitismo, uma resposta reacionária, uma resposta racista. Mas não bastou apenas este passo para o sionismo. O sionismo combina com o racismo um outro elemento, porque uma questão ficou parada no ar nos primeiros momentos do sionismo: onde construir o Estado de supremacia racial judaica? No início do movimento sionista, havia uma consigna, que era uma consigna para enganar trouxa, mas ela existia: uma terra sem povos para um povo sem terras. Ou seja, nós vamos construir o nosso Estado judaico numa terra erma, numa terra vazia, num território sem povos, num território desocupado. Nós não queremos perturbar ninguém, nós só queremos um Estado para chamar de nosso. No primeiro congresso sionista, em 1897, alguns grupos sionistas minoritários chegaram a propor Patagônia, Uganda, Congo, para criar o Estado judaico. Regiões desérticas nesses países. Mas prevaleceu no congresso sionista a tese de que o Estado de supremacia racial judaica fosse construído nas terras ancestrais do povo judeu, na antiga Canaã, rebatizada de Palestina pelo Império Romano. Mas havia um probleminha. Os judeus na Palestina, no final do século XIX, não representavam 5% da população, e integrada com os outros povos da região. 85% da população da Palestina era de árabes muçulmanos, como hoje denominados palestinos. 85% da população da região era de árabes muçulmanos. Outros 5% de cristãos e o resto de outros grupos étnicos. Portanto, o que o sionismo propunha era construir um Estado de supremacia racial judaica num território que não lhe pertencia, que pertencia a um outro povo. E somente há um mecanismo que torna isso possível, que é o colonialismo. É você ocupar aquele território, expulsando, subjugando e, se necessário, exterminando o povo que é majoritário naquelas fronteiras. E é a isso que o sionismo se propõe, além de construir um Estado de supremacia racial, construir um Estado colonial. O sionismo propõe estas soluções, o Estado de supremacia racial e o Estado colonial, em harmonia
com o grande Estado imperialista da época, que é o Reino Unido. O que acontecia no final do século XIX, no conjunto dos estados imperialistas e que afetavam a sua economia e que abriam caminhos novos para a acumulação do capitalismo? Várias coisas aconteciam, mas uma tinha destaque e que tinha que ver com o Oriente Médio. A partir de 1875, tinham sido descobertas e já estava em plena exploração o petróleo, as fontes de energia demarcadas pelos hidrocarbonetos, que seriam fundamentais para uma economia capitalista cada vez mais entregue à maquinofatura, cada vez mais entregue aos transportes modernos, que seria fundamental o petróleo para a indústria da guerra, porque tanques não se movem com apitos. Esse petróleo existia em grandes volumes em 2 lugares até então descobertos. Em 3 lugares até então descobertos. Um é nos Estados Unidos, as primeiras grandes reservas petroleiras. Outra era no Império Tsarista, engatinhando ainda a descoberta de petróleo. Mas as grandes fontes disponíveis e já identificadas eram no Oriente Médio. Só que o Oriente Médio era controlado por um outro império, e não o Império Britânico. Era controlado pelo Império Otomano, sob a direção de Constantinopla, sob a direção dos turcos, que mantinham sob colonização todas as regiões do Oriente Médio e, portanto, mantinha sob colonização também os povos da Palestina. O Reino Unido buscou uma estratégia para chegar no Oriente Médio. Tentou vários caminhos. Buscou negociar com lideranças árabes. Caminhos para as lideranças árabes se rebelarem contra o Império Otomano, facilitando algum tipo de aliança com a burguesia britânica. E o outro caminho que o Reino Unido também tentou foi um acordo com os sionistas, para construir esse Estado de supremacia racial judaica na Palestina, com essas características de colonização, para que esse Estado pudesse se viabilizar, de tal sorte que esse Estado de supremacia racial judaica fosse uma cabeça de ponte do imperialismo britânico no Oriente Médio para desestabilizar o Império Otomano e facilitar o acesso do imperialismo britânico às fontes petroleiras e não só, também ao território fundamental do Oriente Médio, que é a passagem nesse território, passagem entre o Ocidente e o Oriente. Rapidamente ficou claro que a proximidade do imperialismo britânico com o projeto sionista era muito mais natural. Por que era muito mais natural? Porque quem financiava o projeto sionista eram frações da burguesia judaica que estavam no Reino Unido, que estavam na França, que estavam nos Estados Unidos e seus aliados. Quem era o maior financiador do movimento sionista? Um dos homens mais ricos do mundo naquela época, que era o barão de Rothschild, um burguês judeu que havia comprado seu título nobiliário para se proteger do antissemitismo e havia se incorporado à própria nobreza britânica. O barão de Rothschild pertencia aos mesmos clubes da burguesia imperialista britânica. Ele era parte da burguesia imperialista britânica. Ele e outros como ele, não só no Reino Unido, mas também em outros estados imperialistas. Era muito mais natural para o imperialismo britânico confiar no barão de Rothschild, que eles conheciam as gerações, com quem tinham negócios há gerações, que partilhava do projeto imperialista britânico e financiava o movimento sionista. E ali nasce uma aliança estreita entre o Reino Unido e o movimento sionista. Portanto, o sionismo não apenas é uma resposta racista e colonial ao tema do antissemitismo, quanto também é o sionismo um instrumento da expansão imperialista
britânica na transição do século XIX para o século XX. O auge dessa situação seria na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, dois grandes blocos de países capitalistas se confrontam. Um bloco formado pelos estados capitalistas mais avançados, o Reino Unido e a França, aliados ao Império Russo, com o apoio dos Estados Unidos no final da disputa. O outro bloco das chamadas potências centrais, que eram o Império Prussiano, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O Reino Unido, no curso da Primeira Guerra Mundial, desse confronto entre dois blocos, o Reino Unido oferta para árabes e sionistas a mesma coisa. Rebelem-se contra o Império Otomano na Palestina. Enfraqueçam o Império Romano na Palestina. Aos árabes prometeram ao pé de ouvido que se houvesse uma rebelião árabe contra o Império Otomano e viesse e isso ajudasse a derrotar o Império Otomano, no final da guerra os árabes poderiam, nos seus territórios, constituir uma república árabe unida e independente. Para os sionistas propuseram a mesma coisa. Rebelem-se contra o Império Otomano, lutem contra o Império Otomano e nós vamos sacramentar o nosso compromisso com a criação de um Estado judaico. O Reino Unido não cumpriu sua promessa com os árabes. Ao contrário, um acordo secreto assinado em 1916 entre o Reino Unido e a França, chamado Acordo Sykes-Picot. Sykes era o chanceler britânico, Picot o chanceler francês. Esse acordo Sykes-Picot, assinado secretamente pelo Reino Unido e pela França, dividiu os territórios árabes, territórios árabes em países artificialmente criados e dividiu o Putin entre o Reino Unido e a França. Alguns desses territórios viraram colônias britânicas, outros desses territórios viraram colônia francesa. O Líbano virou colônia francesa. O Iraque, colônia britânica. E assim marchou a história. O acordo Sykes-Picot é a traição da promessa britânica aos líderes árabes. E introduziu uma expressão no português. A gente não usa a expressão picotear quando a gente vai recortar alguma coisa. Vem de Picot, o chanceler francês que deu nome a esse acordo junto com seu colega Sykes. Já com os sionistas foi diferente. Quando chega 1917, o novo chanceler britânico, Sykes havia saído, o novo chanceler britânico, Lord Balfour, emite uma carta, escreve uma carta, que viria a entrar para a história como a Declaração Balfour. E nessa carta era reiterada a promessa de que a Inglaterra, após a guerra, apoiaria a criação de um lar nacional judaico. Vê? Palavra doce, um lar nacional judaico. Suave. Essa declaração Balfour, que é uma carta do Lord Balfour, não foi endereçada a um partido, não foi endereçada a um governo, não foi endereçada a um movimento. É um raro documento diplomático endereçado a um indivíduo. Sabe a quem foi endereçada a carta do Lord Balfour? Ao Barão de Rothschild. Balfour pede a Rothschild: avise os seus amigos que nós estamos fechados com a criação de um lar nacional judaico na Palestina. E, portanto, o sionismo claramente surge como um braço do imperialismo britânico. Mas há um terceiro elemento no sionismo muito relevante. O sionismo no século XIX era apenas uma das correntes do judaísmo para discutir como enfrentar o antissemitismo. Não era sequer a mais influente. Havia também os judeus religiosos, parte
parte dos judeus religiosos que não concordavam com o sionista, e não concordam até hoje, porque está escrito ali no Talmud, que é um dos textos religiosos fundamentais do judaísmo, de que está escrito no Talmud que os judeus somente poderiam regressar à Palestina e somente poderiam reconstituir o mítico reino de Israel, fundado 1000 anos antes da era cristã, depois da chegada do Messias. Antes da chegada do Messias seria um pecado mortal o retorno à Palestina e a tentativa de fundar ou refundar o reino de Israel. São os ultra-ortodoxos, que até hoje, exatamente por terem esta crença religiosa, são anti-sionistas. Porque o sionismo conseguiu converter parte dos grupos religiosos judaicos e atrair outros que já pensavam dessa forma a uma mudança de fatores. O Messias só chegará depois que o povo eleito, o povo judeu, tiver retornado à Palestina e reconstruído o mítico reino de Israel na forma do moderno Estado sionista. Somente assim o Messias virá. Esse pacto do sionismo com os grupos religiosos foi fundamental para que o sionismo pudesse dialogar com as massas empobrecidas de judeus, especialmente no Império Russo, especialmente na Europa Oriental. Não é uma novidade, não é? A utilização da religião como um instrumento de mobilização política. A gente assiste isso o tempo todo. O sionismo, que nasceu laico, porque Theodor Herzl era tão ateu quanto eu, se deu conta que precisava de um acordo com a religião judaica e fez um bem bolado. Vocês apoiam o projeto sionista, mudam a leitura religiosa para nos favorecer e, em troca, quando for fundado o Estado de Israel, vocês terão poderes e privilégios especiais. O Estado de Israel será uma semi-teocracia. E esses grupos religiosos aceitam. Mas há grupos religiosos que não aceitam. E naquela época esses grupos tinham força. Mas entre os judeus não religiosos, a corrente mais influente, e que seria a corrente mais influente até os anos 40 do século XX, foi uma corrente fundada por um judeu alemão. Um judeu alemão chamado Karl Marx. Ele funda a corrente que viria a ser historicamente conhecida como marxismo, e era o marxismo a corrente mais influente entre os judeus não religiosos, inclusive no que diz respeito à questão judaica. Marx, quando jovem, também é um dos livros, se eu não me engano, que eu indico no livro. Marx, quando jovem, escreve um pequeno livro, como dizia na época o professor, não é? Um opúsculo, um pequeno livreto chamado Sobre a Questão Judaica. É um livro no qual Marx busca investigar as origens do antissemitismo. E Marx propõe claramente que a solução para o antissemitismo, a solução para a perseguição contra os judeus, só poderia ocorrer com a abolição do capitalismo e da propriedade privada. Porque a origem da perseguição aos judeus tinha a ver com a função econômica que os judeus desempenharam na Antiguidade e na Idade Média. A função de mercadores e financistas, que esta era a origem do ódio que havia sido gerado contra os judeus e que somente seria possível eliminar a base material desse ódio se o capitalismo fosse superado e o mundo conhecesse uma sociedade socialista. E, portanto, os marxistas propunham como solução para a luta contra o antissemitismo, a integração dos judeus na luta revolucionária, a integração dos judeus na luta socialista, aproveitando-se ou impulsionados pelo fato de que os judeus na Europa Oriental, especialmente no século XIX, as massas judaicas tinham se empobrecido muito, tinham se proletarizado, havia um operariado judeu, isso já havia acontecido na Europa Ocidental a partir do século XV, havia uma mudança do perfil social do judaísmo, antes vinculado às classes proprietárias e depois, em sua imensa maioria, vinculadas à agricultura e depois à indústria ou a profissões que já não eram mais
atividades propriamente burguesas, embora uma fração do judaísmo viesse a se incorporar à burguesia europeia. O judaísmo, portanto, passa a ser, especialmente no século XIX, um grupo étnico da onde sairiam muitos pensadores e lutadores revolucionários, a exemplo do próprio Marx. Vocês querem outro exemplo? Da Revolução Russa de 1917, o Partido Bolchevique era comandado por uma instância chamada Politburo. No Politburo do Partido Bolchevique havia 7 pessoas. A população judia na Rússia não passava de 5 ou 7%. Mas no Politburo do Partido Bolchevique, com 7 pessoas, 4 eram judeus. Trotsky não é Trotsky, porque Trotsky é nome de guerra, o nome verdadeiro do Trotsky era Lev Davidovich Braunstein. Kamenev não era Kamenev, era Rosenfeld. Zinoviev não era Zinoviev, era Efremovich. E Sokolnikov era Gershon. Era um reflexo desta inclinação do judaísmo, sob influência do marxismo, à luta revolucionária. Então o sionismo nasce com essa terceira missão: derrotar no seio do judaísmo o marxismo, para que este importante grupo étnico-cultural viesse a ser majoritariamente aliado das ideias burguesas e dos estados imperialistas. Esse é o terceiro papel que vinha a ter o sionismo. O sionismo desenvolve sua estratégia de colonização na Palestina em 3 etapas. A primeira etapa foi a de colonização por povoamento. Criaram 2 fundos. Não é sacanagem, os judeus são bons com essas coisas, os árabes também, por isso que a luta também é difícil nessa área. As estratégias que são pensadas. São povos antigos, aqui não vai nenhum preconceito positivo ou negativo de tipo racial. São povos antigos, os povos antigos conhecem muitas estratégias. O sionismo cria 2 fundos, um chamado Fundo Nacional Judaico e outro Agência Judaica. O sionismo arrecadava recursos junto à burguesia judaica da Europa e dos Estados Unidos e seus aliados, outros setores burgueses dispostos a apoiar o sionismo. O Fundo Nacional Judaico tinha a missão de comprar terras na Palestina, comprar terras de proprietários privados, pequenos ou médios lotes, às vezes grandes lotes que os turcos deixavam para trás, e adquirindo terras. A Agência Nacional Judaica, com os mesmos recursos, financiava a vinda de imigrantes judeus da Europa Oriental, onde eles eram muito pobres, financiavam a vinda desses judeus da Europa Oriental para a Palestina, para aumentar a densidade populacional judaica na região e poder ir subindo daqueles 5% do início do século, do final do século XIX. Essa etapa predominou entre o início do século XX e até a metade da década de 10 do século passado. Depois veio uma nova etapa, a colonização por segregação. O capital judaico já era muito importante na Palestina e ele foi criando hospitais, escolas, clubes, empresas, fazendas, os famosos kibbutz, sobre o qual eu falarei alguma coisinha logo à frente. Foram criando essas estruturas econômicas e sociais que tinham uma pequena característica: só os judeus poderiam se integrar a essas estruturas. As empresas só podiam contratar mão de obra judaica. As fazendas, os kibbutz, só podiam ter integrantes judeus. Os hospitais, os clubes, as escolas, só judeus. Durante esta etapa de colonização por segregação, os líderes palestinos vão se dando conta do que estava em curso, um processo de colonização. E começam as lutas palestinas contra a colonização, contra os sionistas. Desde manifestações e protestos para que aquelas empresas novas que estavam surgindo empregassem também os palestinos, até lutas por lugares em hospitais, em escolas, em clubes, que eram fechados só para os judeus. E aí começa a terceira etapa da colonização.
porque os sionistas dizem: nós precisamos nos autodefender. O professor do sionismo está sempre falando em autodefesa, é uma gracinha, né? Eles criam, a pretexto de se autodefender, os sionistas criam milícias armadas, que seriam tratados por parte da imprensa burguesa, inclusive, logo adiante, como terroristas. Essas milícias, com o pretexto de autodefender os sionistas, rapidamente assumem um outro papel, que não era só o de combater as massas palestinas que se revoltavam contra a segregação. Essas milícias começam a tocar pânico e terror nas aldeias palestinas, começam a atacar as aldeias palestinas, porque eles fazem do terror o instrumento para propiciar a fuga dos palestinos das suas terras, para baratear as negociações das terras, para os palestinos irem embora para a imigração e poder haver a expansão do colonialismo sionista. Dessas milícias armadas, 3 ficariam muito conhecidas: o Haganah, o Irgun e o Lehi, também conhecido como Gang Ster, porque Abraham Ster era o líder do Lehi. Cada uma das grandes formações políticas sionistas tinha sua própria milícia. O Haganah estava vinculado aos trabalhistas, à chamada esquerda sionista. O Lehi e o Irgun, a direita sionista. Esses 3 grupos, a atuação desses 3 grupos caracterizaria a terceira etapa da colonização, que é a colonização pela força das armas, é a colonização através da violência, através da limpeza étnica, através de instrumentos genocidários. Essas 3 milícias, em 1948, elas se fundem e dão origem às Forças de Defesa de Israel, as FDI, o atual e moderno Exército de Israel. A origem do Exército de Israel: 3 milícias terroristas. Essa é a origem do Exército de Israel. Esse processo avança de colonização. Os palestinos lutam. Há uma grande rebelião entre 36 e 39, esmagada pelo Império Britânico, em aliança com os sionistas, porque o Império Britânico protegia a colonização sionista, embora tivesse rusgas com os sionistas, porque o Império Britânico queria manter aquele processo sob o seu controle, e havia grupos sionistas que não se davam muito bem com esse controle do hotel King David, em Jerusalém, cometido pelo Irgun, que era liderado por Menachem Begin, que viria a ser primeiro-ministro de Israel entre 1977 e 1983. Mas o grosso das atividades dessas milícias era contra as aldeias palestinas. Vários desses massacres entraram para a história. O mais importante deles é o massacre de Deir e Yassin, comandada pelo grupo Lehi. O chefe da operação, Itzhak Shamir. Mais de 100 mulheres e crianças foram mortas em Deir e Yassin. E quem foi Itzhak Shamir? Primeiro-ministro de Israel entre 1983 e 1986 e depois novamente entre 1987 e 1993. Os grupos terroristas sionistas deram origem a 2 primeiros ministros que são grandes fundadores do partido ao qual hoje pertence Benjamin Netanyahu, o Likud. Begin e Shamir foram os fundadores do Likud. Esse avanço da colonização, no entanto, só tornaria possível a criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós temos esse episódio dramático chamado Holocausto. O assassinato de 6 milhões de judeus pelo nazismo. Isso cria uma enorme comoção mundial. Uma enorme comoção mundial. Era algo bárbaro, brutal. No centro da Europa, não na África, porque as burguesias, os estados imperialistas não ligam para genocídios na África, tampouco aqui na América Latina. Eles ligam quando é na Europa.
mas um episódio brutal, o assassinato de 6 milhões de judeus. Isso cria uma comoção mundial, e a bordo dessa comoção mundial se cria um consenso que envolveria todas as potências vitoriosas na Segunda Guerra, a de que os judeus, como predicavam os sionistas, os judeus tinham direito a ter um Estado para se sentirem protegidos, que não era mais possível abdicar desta situação e que deveria haver apoio para a criação do Estado de Israel. Isso viria a acontecer. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida sob a presidência de Oswaldo Aranha, por isso que os sionistas adoram Oswaldo Aranha, sob a presidência de Oswaldo Aranha, a ONU aprova a Resolução 181, mais conhecida como a Partilha de 1947. Por essa resolução, 53% do território da Palestina deveriam ser destinados, e o foram, para a criação do Estado sionista. 47% para a criação de um futuro Estado palestino. As lideranças palestinas e os países árabes não aceitaram essa partilha. Votaram contra. Para eles, era perder metade de um território sobre o qual tinham maioria populacional. Era já um ato colonial. E os líderes palestinos e países árabes desencadeiam a primeira guerra árabe-israelense, que começa em 15 de maio de 48, exatamente no momento em que é fundado o Estado de Israel, e vai até março de 1949. Ao final dessa guerra, o Estado de Israel é vitorioso. O Estado de Israel, o seu exército naquele momento, ele é armado, veja a ironia da história. As armas, principais armas com as quais luta o exército de Israel, não eram norte-americanas, nem britânicas, tampouco francesas. Eram armas da Tchecoslováquia, integrante do campo socialista. Porque o Estado de Israel, na Primeira Guerra Árabe-Israelense, teve o apoio da União Soviética. Porque a União Soviética, naquele momento, considerava que o regime sionista, que naquele período histórico era liderado por um setor social-democrata, trabalhista, chefiado por Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, a União Soviética considerava que o regime sionista era um aliado mais natural para os objetivos soviéticos e os objetivos do campo socialista no Oriente Médio do que as monarquias feudais e semifeudais dos países árabes. Os soviéticos, em poucos anos, perceberiam o erro que tinham cometido, porque a fundação do Estado de Israel ocorre num momento em que o Império Britânico perde força, mas os Estados Unidos emergem como grande Estado imperialista. A União Soviética achava que a perda de força do Império Britânico faria o regime sionista rodar na sua órbita e não na órbita dos Estados Unidos. E logo se viu que isto era uma ilusão, e já no início dos anos 50 a União Soviética muda sua política. Mas na Primeira Guerra Árabe-Israelense a União Soviética apoia o Estado de Israel. Os palestinos e os países árabes perdem a guerra. No fim da guerra, Israel não tinha mais 53% do território da Palestina, já tinha 79% do território da Palestina. Já havia avançado sobre metade do território que a partir de 47 havia designado para a fundação de um futuro Estado palestino. 18 anos depois, em 1967, na Terceira Guerra Árabe-Israelense, que a gente conhece mais como Guerra dos 6 Dias, que durou de 5 a 10 de junho de 1967, Israel toma a iniciativa da guerra, ataca o Egito, e quando a guerra termina, Israel controlava 100% do território da Palestina e algo mais, porque Israel também controlava a península do Sinai, que era egípcia, e as colinas do Golã, que eram sírias. A península do Sinai foi devolvida ao Egito no Acordo de Paz de 1979, concluído em 1982. Mas as colinas de Golã, Israel anexou ilegalmente ao seu território em 1981, apesar do direito internacional
proibir a anexação territorial por via armada. Israel não tem a tradição de respeitar resoluções internacionais, como todos sabemos. E a partir de 1967, portanto, se consolida o Estado de Israel como um regime colonial, apesar da Carta das Nações Unidas dizer expressamente que colônias são proibidas. Não pode haver colônias no mundo desde 1945. Todas as estruturas coloniais foram sendo desmontadas através de processos revolucionários, na maior parte dos casos, na África, na Ásia, mas sobrevive este Estado colonial desde 1967. Nós estamos falando de 57 anos da consolidação do regime sionista como um Estado colonial. Essa situação já levou a várias resoluções das Nações Unidas obrigando Israel a sair dos territórios ocupados. Jamais essas resoluções foram acatadas pelo Estado de Israel, que além de colonial e racista é um Estado pirata, que não respeita o direito internacional. Ao povo palestino restou o que resta aos povos colonizados nessas circunstâncias: seguir lutando. Foi no curso desse processo que o povo palestino cria sua principal frente de luta, que é a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, uma coalizão de diversos partidos palestinos, o mais importante deles, o Fatah, partido liderado até 2004 por Yasser Arafat, histórico líder da causa palestina, e a partir de 2005 por Abu Mazen, Muhammad Abbas, que é o nome verdadeiro de Abu Mazen, que era seu nome de guerra no período da resistência anticolonial. O auge da resistência palestina viria a ocorrer na primeira intifada, a partir de 1988. A primeira intifada começa por Gaza e se espalha por todo o território palestino. É uma rebelião que literalmente começa com paus e pedras, porque os palestinos em Gaza não tinham armas, e se generaliza com greves, manifestações, e vai integrando outro LP, e vai se transformando em luta armada, em ações armadas no território israelense. E isso exerce uma pressão brutal sobre o regime sionista, que também sofria pressão internacional. Nessas circunstâncias, o regime sionista, no início dos anos 90, aceita as negociações que acabariam confluindo para os chamados Acordos de Oslo, porque foram subscritos na sua fase terminal na capital da Noruega. O que esses acordos de Oslo apresentaram? Em primeiro lugar, há que se recordar que a OLP naquele momento estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida com o fim da União Soviética em 1991, e com o fim da União Soviética a OLP tinha perdido sua principal fonte de financiamento, de treinamento. A OLP estava enfraquecida porque na primeira guerra do Iraque ela fica ao lado de Saddam Hussein e os países árabes todos ficam contra Saddam Hussein e ao lado dos Estados Unidos, depois que o Iraque invade o Kuwait em 1991. E a OLP estava enfraquecida dentro do território palestino porque surgiam novas organizações vinculadas àquela rebelião. Em 1988, por exemplo, na faixa de Gaza é fundado o Hamas, que nasce como uma organização religiosa vinculada ao ramo sunita do islamismo, uma organização derivada da Irmandade Muçulmana do Egito. A OLP vinha perdendo força na juventude palestina. Nessas condições de enfraquecimento do OLP, o regime sionista consegue arrancar da OLP o reconhecimento do Estado de Israel e do seu território pré-67. Ou seja, a OLP reconhece que o Estado de Israel não apenas era legítimo, como ele poderia ocupar 79% da Palestina, em troca
de Israel abrir uma estrada, ou abrir um caminho político para os palestinos poderem construir o seu Estado nos 21% de território que estavam ocupados desde 67. Portanto, quando vocês veem na imprensa que Israel tem que retornar às fronteiras pré-67, é disso que se trata, é devolver 21% da Palestina, dos territórios palestinos, à autoridade palestina. Hoje a autoridade palestina controla 9% da Palestina. Os acordos de Oslo, eles são algo bizarro. Dividem os 21% do território palestino. Quanto tempo eu estou falando? Não, eu vou caminhar para terminar, porque eu estou vendo gente que tem que ir embora com o livro na mão, sem autógrafo. Isso é uma deselegância da minha parte. Vou concluir rápido. Mais uns 10 minutinhos. Bora lá. Um pouquinho de paciência, que eu prometo não ser tão chato, e terminar logo. Pois então, o que são os acordos de Oslo? Dizem respeito a esses 21%. Os acordos de Oslo criaram 3 áreas: área A, área B e área C. Na área A, a autoridade palestina tem controle civil e militar. Na área B, a autoridade civil tem controle. A autoridade palestina tem o controle civil, mas o controle militar é de Israel. E na área C, Israel tem o controle civil e militar. Essa área A, sobre a qual a autoridade palestina tem controle, são 167 enclaves que não se ligam entre si. São cidades e aldeias que a autoridade palestina controla. Mas as estradas que ligam essas cidades estão na área B, controladas pelo exército israelense. Para você ir de uma cidade a outra na Cisjordânia, você passa por checkpoints do exército israelense. E também nessa área B, nessas áreas rurais da área B, estão importantes fontes de água. E na área C, Israel tem controle total. Além dessa divisão bizarra, os acordos de Oslo mantêm nas mãos de Israel o fornecimento de energia, o fornecimento de água, a coleta de impostos, o controle do comércio exterior. A moeda nos territórios ocupados é o shekel, a moeda israelense. Os serviços diplomáticos, as possibilidades de você entrar na autoridade dos territórios palestinos, passa pelo controle israelense, pela alfândega e pela imigração israelense. E mais ainda, desde os acordos de Oslo, o regime sionista produziu um outro caminho para tornar definitivamente inviável o Estado palestino. O regime sionista, com governos trabalhistas ou com governos de direita, como o de Netanyahu, foram estimulando a colonização, uma nova onda de colonização judaica nos territórios ocupados. Hoje há mais de 700 mil colonos judeus nos territórios palestinos de forma ilegal, em 230 assentamentos financiados e protegidos pelo Estado de Israel, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, onde deveria ser a capital de um futuro Estado palestino. 700 mil colonos. E esse é o cenário que foi sendo construído depois de Oslo, o que levou a uma segunda intifada entre 2000 e 2005. Essa segunda intifada terminou com um armistício. Por esse armistício, todas as forças palestinas e o Estado de Israel chegavam a um acordo de suspender o conflito da segunda intifada em troca da retomada do caminho de Oslo, ou seja, em troca de um mapa da estrada, como se dizia à época, que levasse ao surgimento de um Estado palestino na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Esse armistício foi assinado inclusive pelo Hamas. O Hamas aceita uma trégua indefinida
aceita suspender a luta armada e aceita esse caminho para se ter um Estado palestino nesses 21% de território estabelecidos nos acordos de Oslo. Esse armistício de 2005 também previu eleições presidenciais para a Autoridade Palestina e eleições para o Parlamento Palestino. As eleições presidenciais viriam a ocorrer em 2005 e as eleições para o Parlamento Palestino ocorreram em 2006. Em 2005, Mahmoud Abbas, como eu já disse, é eleito presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas do Fatah. Em 2006 ocorrem as eleições legislativas, com observadores europeus que no dia da votação bateram palmas para a transparência do processo eleitoral, mas no dia seguinte, quando é feita a apuração das 132 cadeiras do parlamento palestino, 73 tinham sido conquistadas pelo Hamas. A reação de Mahmoud Abbas imediatamente foi propor ao novo parlamento que o primeiro-ministro do seu governo fosse o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, porque havia vencido as eleições parlamentares, e se constitui um governo de unidade palestina. Mas os Estados Unidos, a União Europeia e o Estado de Israel não aceitam o resultado eleitoral e decretam paulatinamente boicote financeiro total contra os palestinos. Total. Não entrava uma gota d'água, não entrava energia, não entrava recursos financeiros, não entrava os recursos para ajuda humanitária. O povo palestino foi submetido a uma situação de bloqueio perverso, exigindo, através desse bloqueio, que Mahmoud Abbas botasse o Hamas para fora do governo. Por quê? Porque o Hamas era crítico, não aceitava, tinha se rebelado contra os acordos de Oslo. Mahmoud Abbas resiste até 2007. Em 2007, Mahmoud Abbas expulsa o Hamas do governo. O Hamas, em retaliação, expulsa o Fatah da faixa de Gaza, naquele episódio, em um episódio que ficou conhecido como a Guerra Civil Palestina. Hamas e os demais grupos da chamada Frente da Rejeição, que são os grupos armados, inclusive grupos do OLP, que não aceitavam os acordos de Oslo, até mesmo parte do Fatah, expulsam o Fatah da faixa de Gaza, e a partir de então você tem essa situação em que a Cisjordânia é governada pela Autoridade Palestina, é governada pelo Fatah, pelo OLP, e a faixa de Gaza passa a ser governada pelo Hamas. Nesse período de boicote, exigindo que o Hamas fosse expulso do governo, o Hamas escreve uma carta ao presidente americano, George Bush Filho, dizendo: nós estamos dispostos a negociar uma trégua indefinida e a criação do Estado palestino ao lado do Estado de Israel. A carta jamais foi respondida. Portanto, eu conto essa história para que vocês tenham claro outra das mentiras que a gente está acostumado a ler, de que o Hamas não tem legitimidade na faixa de Gaza. Isso não é real. O Hamas ganha as eleições. E nunca mais o Estado de Israel, a União Europeia, os Estados Unidos e a própria Autoridade Palestina nunca mais organizaram eleições. Sabe por que nunca mais organizaram eleições? Porque o Hamas teria vencido, junto com seus aliados na Frente da Rejeição, teria vencido tanto a eleição parlamentar quanto a eleição para presidente da Autoridade Palestina. Porque a imensa maioria do povo palestino hoje está frustrada com os acordos de Oslo e não acredita no regime sionista, nem quando o regime sionista fala alguma verdade. E não acredita mais na Autoridade Palestina. Porque a Autoridade Palestina se deixou enganar e envolver pelo regime sionista. Eu não tenho, pessoal, nenhuma simpatia pelo Hamas. Programaticamente, ideologicamente. Como eu disse, é uma organização fundamentalista, não é uma organização de esquerda, não é uma organização socialista, não é uma organização marxista, é outra tradição. Mas
nós temos que estar sempre atentos aos fatos. O Hamas é uma organização legítima da resistência palestina. E se é o Hamas que hoje lidera a resistência palestina, é porque os outros grupos não foram capazes de fazer a lição de casa. Eu gostaria que quem estivesse dirigindo a resistência palestina fosse a Frente Popular de Libertação da Palestina, dirigida pelo saudoso camarada George Habash. Ou a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, também podia ser. Ou qualquer outro dos grupos marxistas do LP. Seria minha preferência, mas a minha preferência e nada são a mesma coisa. E a nossa preferência e nada é sempre a mesma coisa quando se trata da luta dos povos. A gente não pode fazer gourmetização da resistência anti-imperialista. Objetivamente, é o Hamas que lidera a resistência contra o regime sionista. Eu não preciso gostar do Hamas para reconhecer isso. Eu não preciso bater palmas para o Hamas para reconhecer isso. Mas, objetivamente, essa é a realidade. Pois bem, em 2007, quando a base expulsa o Hamas do governo, o Estado de Israel imediatamente muralha a faixa de Gaza. Muralha a faixa de Gaza. Não entrava mais qualquer pessoa, qualquer mercadoria, qualquer recurso financeiro sem autorização de Israel. Rapazes e moças de 17 anos da faixa de Gaza nunca viram a vida fora desse território. Pelo qual o crime que eles cometeram? Terem nascido palestinos. A faixa de Gaza se transformou no maior campo de prisioneiros do mundo. A faixa de Gaza se transformou, João Alfredo, no gueto de Varsóvia do povo palestino. A cada tentativa de resistência do povo palestino, o Estado de Israel adotava práticas semelhantes às que adota agora: punição coletiva, bombardeios cegos, assassinatos massivos, especialmente de mulheres e crianças. Isso não é por erro, não é nem por psicopatia, é por cálculo, porque o Estado de Israel quer reduzir a capacidade reprodutiva do povo palestino. Genocídio. Que é uma das características do genocídio. Entre 1º de janeiro de 2000 e 6 de outubro de 2023, prestem atenção na data, 6 de outubro de 2023, 11.167 palestinos foram assassinados pelo exército de Israel, em represália às ações da resistência palestina. Nem o microfone quer me ouvir mais. Sabem quantos israelenses foram mortos nesse mesmo período? 267. 267 israelenses, 11.167 palestinos. Os números dizem tudo. E terrorista é o Hamas, né? E terrorista é o Hamas. Portanto, o 7 de outubro, com essa longa história que eu aqui contei, o 7 de outubro não é ataque nenhum, é contra-ataque. Não é ofensiva nenhuma, é contra-ofensiva. Quem exerceu o direito de autodefesa, quem tem o direito de exercer o direito de autodefesa, é o povo palestino. E é isto que aconteceu no dia 7 de outubro. De lá para cá, o que nós temos visto é uma carnificina, um massacre, um genocídio. A única diferença que existe do ponto de vista ético e do direito entre o genocídio do povo palestino praticado por Israel e o genocídio dos judeus praticado pelos nazistas é a seguinte: para Israel, o genocídio é um meio para se chegar num fim. Utilizam do genocídio porque eles querem
a conquista de todo o território. E o genocídio, desde o início do regime sionista, as práticas genocidárias são instrumentos para expulsar o povo palestino. O genocídio contra o povo palestino é uma faca no pescoço, Karine, para dizer o seguinte: ou fogem ou morrem. Essas são as duas alternativas que o Estado colonial e racista está disposto a te dar. Ou fogem ou morrem. E eles dizem isso publicamente, eles não escondem isso. Publicamente. No caso do nazismo, o genocídio era um objetivo em si, porque eles estavam reduzindo custos de campos de concentração e apagando as pistas do que tinham feito no verão passado. É uma outra lógica com as mesmas práticas. Quero finalizar com duas observações. Uma delas sobre as declarações do presidente Lula em Addis Abeba. O presidente Lula, na sua declaração em Addis Abeba, introduziu ou tratou de dois elementos. Um elemento não era novidade. Ele reiterou a denúncia de que aquilo não é uma guerra, que aquilo é um genocídio contra mulheres e crianças. Mas ele introduziu um outro elemento, esse sim muito importante. Eu vou aqui ser literal com a frase do presidente. Jamais vimos na história um genocídio desse tipo. Aliás, já vimos quando os nazistas mataram os judeus. Fecha aspas. O presidente Lula, com essa declaração absolutamente apropriada, comparou o regime sionista com o nazismo. O presidente Lula foi a primeira liderança mundial de relevo a expor a contradição mais brutal do regime sionista. Porque o regime sionista tem no Holocausto sua pia batismal, seu mito fundacional. Somente existe o Estado de Israel porque houve o Holocausto. Como é possível um regime como o sionista, que deve sua existência ao Holocausto, praticar contra o povo palestino métodos tão semelhantes àqueles empregados pelos nazistas contra os judeus? Eles reagem como reagiram, o governo israelense reage como reagiram, os sionistas têm ataques de pelanca como tiveram, porque o presidente Lula tocou o dedo na sua ferida mais exposta, que ninguém nunca antes tinha tocado dessa forma. E é fundamental que tratemos disso, desta comparação, porque essa comparação ajuda a destruir a narrativa sionista. Até porque o sionismo nunca foi, de forma consensual, antinazista. Muitos grupos sionistas foram colaboracionistas do nazismo. Os dois casos mais exemplares que eu quero citar para que nós todos possamos ter elementos argumentativos. Em 1933, a Federação Sionista da Alemanha estabelece um acordo com o governo de Hitler, conhecido como o Acordo Havará. Havará, em hebraico, quer dizer transferência. Através desse acordo, os judeus mais ricos podiam sair para a Palestina e levando consigo seus ativos financeiros, desde que pagassem 25% de impostos ao governo alemão e se comprometessem a utilizar esses recursos quando chegassem na Palestina para comprar mercadorias e serviços da Alemanha. Quando já existia o boicote contra a Alemanha, exatamente por conta das leis racistas de Nuremberg. Quem rompe o bloqueio contra a Alemanha é o sionismo. A Federação Sionista Alemã, Acordo Havará, que iria existir até 1938, quando o nazismo muda sua política em relação aos judeus, de limpeza étnica para aprisionamento e trabalho escravo, e depois viria a solução final. Esse é um exemplo de uma lista extensa de colaboração de vários grupos sionistas. Há grupos sionistas que participaram na resistência antinazista, não se pode omitir isso. Setores do que hoje é chamado da esquerda sionista participaram da resistência antinazista, especialmente no gueto de Varsóvia. O segundo exemplo é mais brutal ainda. O grupo externo, que eu já citei para vocês aqui, Grupo Lehi,
em 1941, escreve uma carta a Hitler. 1941 já começava a solução final, já começava o Holocausto. Em 1941 se reúne a Conferência de Wannsee, que é exatamente a reunião de autoridades alemãs que organiza o Holocausto. Sempre vale a pena ler o famoso livro da Hannah Arendt sobre o julgamento de Eichmann, de Adolf Eichmann, em que isso está bem historiado. Pois bem, esse grupo Stern, grupo Lehi, da onde veio o primeiro-ministro de Israel, Isaac Shamir, grupo Lehi, que participou da fundação do Likud, partido de Netanyahu, esse grupo manda uma carta a Hitler, propondo o seguinte: se vocês expulsarem os judeus dos territórios que ocupam na Europa para a Palestina e aceitarem o nosso projeto de criação de um Estado judaico na Palestina, nós lutaremos ao lado de vocês contra os britânicos na África. O nazismo nunca respondeu a essa proposta, mas ela foi feita e está documentada. São dois de muitos exemplos sobre a colaboração de grupos sionistas e o nazismo, porque o interesse dos sionistas não era lutar contra o nazismo. O interesse dos sionistas era se aproveitar do nazismo e do antissemitismo de forma geral para impulsionar a colonização da Palestina. Quando os nazistas pura e simplesmente estavam expulsando os judeus da Alemanha, boa parte dos grupos sionistas batia palmas, porque isso significava aumentar o fluxo migratório para a Palestina e impulsionar o projeto sionista. Portanto, o sionismo, o regime sionista, não tem qualquer autoridade moral de reivindicar o Holocausto. Qualquer autoridade, isso é apropriação indébita, isso é usurpação. O sionismo usurpa o Holocausto como justificativa e álibi para os seus crimes, e isso é inadmissível. E eu falo isso na condição de um judeu anti-sionista cuja família, boa parte da família, foi dizimada durante o Holocausto, nos campos de extermínio, no gueto de Varsóvia e na resistência antinazista. O sionismo usurpa o Holocausto. Parte do movimento sionista foi cúmplice do nazismo ou sedento para ser cúmplice do nazismo. Portanto, quando o presidente Lula declara o que declarou, ele está trazendo à mesa uma verdade histórica. Uma verdade histórica. Eu não tenho qualquer dúvida em afirmar que não haverá solução estrutural na Palestina sem que desapareça o regime sionista, sem que o regime sionista seja jogado ao mar, sem que o regime sionista seja varrido do mapa, como foi varrido o regime do apartheid na África do Sul, ou como foram varridos os regimes fascista e nazista no século passado. Eu não sei se a solução será 1 ou 2 estados, se 2 estados é uma solução provisória e 1 estado será a solução definitiva lá adiante, mas eu sei que não é possível nenhuma solução enquanto existir o regime sionista. O regime sionista tem que desaparecer. Isso não tem nada a ver com jogar judeus ao mar. Isso tem a ver com libertar os próprios judeus do regime sionista, porque a maior fonte de antissemitismo hoje é o regime sionista. Há um crescimento do antissemitismo no mundo, mas é um antissemitismo provocado pelo regime sionista, pelos seus crimes, e porque o regime sionista, ao longo da história, conseguiu convencer que judeus e sionistas são a mesma coisa. E, portanto, esses crimes bárbaros cometidos pelo Estado de Israel caem na conta de todos os judeus, e isto é a fonte do novo antissemitismo. Para libertar os judeus do antissemitismo, há que se enterrar, vivo ou morto, o regime sionista. Não há outra saída para palestinos e para judeus que não colocaram um fim ao regime sionista. Mas imediatamente nós temos um outro problema. Nós temos que parar o genocídio contra a faixa de Gaza. E claro, todos nós vamos
dormir e vamos acordando todos esses dias, desde outubro, perguntando como parar a mão assassina do Estado de Israel. Um fator é a resistência palestina, que com heroísmo e enormes sacrifícios enfrenta um dos exércitos mais poderosos da Terra. O outro fator é a solidariedade internacional. É a pressão popular sobre os governos ocidentais, especialmente os Estados Unidos e os países mais importantes da Europa, para que eles adotem medidas de pressão sobre o regime sionista. Nós estamos vivendo uma onda de mobilização popular nos Estados Unidos e na Europa que nós não assistíamos desde a Guerra do Vietnã. Não é pouca coisa. E essas mobilizações começam lentamente a ter seus resultados, a abalar esses governos, a obrigar esses governos a fazer algum tipo de pressão sobre o regime sionista. Porque essa é a tarefa imediata. O cessar-fogo permanente, a ajuda humanitária, a troca dos reféns que estão sob o controle do Hamas pelos reféns palestinos que estão capturados pelo Estado de Israel. E essa solidariedade internacional, ela deve ser fortalecida. As palavras do presidente Lula foram muito importantes, mas a esquerda brasileira e o próprio governo ainda estão em dívida. Muito! Nós ainda não vemos os nossos principais partidos de esquerda, nossos principais sindicatos, os nossos principais movimentos populares. Eu vou aqui ter que falar a frase de sempre, com exceção do MST, é a frase que a gente fala quase para qualquer coisa. A gente não vê ainda a esquerda brasileira engajada para valer na solidariedade. Muita gente tem medo. Alguns têm medo da reação dos meios de comunicação, que são abertamente pró-sionistas. Outros têm medo de perder o voto dos evangélicos, que são pró-sionistas. Outros têm medo do lobby sionista, que é feroz, tem grana e é inescrupuloso. E o fato é que a gente está em dívida com a solidariedade internacional. E o governo do presidente Lula, cujas declarações são históricas, tem que ter o nosso apoio para dar passos adiante. E esses passos adiante têm que ser imediatos, porque hoje eu li uma notícia, professora, muito ruim. A notícia é de que a Força Aérea Brasileira, no dia 5 de março, assinou um contrato, João Alfredo, com uma empresa israelense, no valor de 86 milhões, para cuidar da manutenção de drones, os mesmos drones que são usados na faixa de Gaza. Essa notícia é aterradora. Eu recebi essa notícia quando eu estava dando uma entrevista hoje de manhã. E é evidente que nós temos que pressionar o governo brasileiro para romper todos os acordos comerciais com o Estado de Israel. É evidente que nós temos que pressionar o governo brasileiro para romper relações diplomáticas com o regime sionista. E nós temos que apoiar o presidente Lula e estimulá-lo e impulsioná-lo a utilizar sua liderança para que, especialmente na nossa região, na América do Sul e na América Latina, haja um forte movimento para fazer do Estado de Israel um pária, como ocorreu com a África do Sul. Esse foi um dos instrumentos essenciais para derrotar o regime do apartheid na África do Sul, tornar a África do Sul um pária. E é isso que nós devemos fazer com o regime sionista, torná-lo um pária. Exatamente. Quero dizer a vocês, para concluir, agora de verdade, que nós devemos sempre ter em mente que a questão palestina é a grande questão da nossa época. Isso significa dizer
que nós devemos lutar como lutam os palestinos na sua solidariedade, em solidariedade à sua causa. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos nos desanimar, nós não podemos nos render, nós não podemos sequer nos entristecer, porque essa é uma daquelas horas sagradas da humanidade. Essa é uma hora de combate. Muito obrigado.